Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Mofi já treina. Pergunto-te qual é a tua expectativa em relação ao jogador. Até se viste as imagens dele, já há imagens a circular nas redes sociais do Porto, do Mofi a treinar com a equipa. Se achas que ele se vai estrear já no jogo com o Casa Pia, ou se ainda vai demorar mais, sabemos que o Farioli costuma ser muito rápido a integrar os jogadores, costuma lançá-los logo. Tem de facto esse dom que tem acontecido sempre. Já ouvi também ali a cumprimentar o Pablo Rosário, um dos jogadores responsáveis pela vinda dele, que já jogou com ele também. São imagens sempre que enchem de expectativa. Há também declarações do Vilas Boas, há muitas novidades por acaso neste sábado. Há também uma entrevista ao William Gomes. Já vamos analisar tudo. Primeiro só pedir que deixes o like para dar uma força ao canal. Também já sabes que o teu like é muito importante porque faz com que o vídeo entregue para mais gente. Muito obrigado a quem tem dado hype. Se puderes deixar hype hoje também, já sabes que temos aquela meta, quase conseguimos há 3 dias atrás, temos um vídeo ali que está em 7º lugar e temos essa meta de ser o primeiro canal do Porto a conseguir um vídeo no primeiro lugar da tabela do hype. Estivemos quase com aquele vídeo, vamos ver se é hoje, portanto não te esqueças também de deixar o hype. E depois também, se ainda não subscreveste o canal, subscreve o canal. Também temos a meta de 15 mil subscritores. Se já subscreveste, partilha com um amigo, com alguém que goste deste tipo de conteúdo, que saibas que gosta e que ainda não conhece este canal, porque ainda há muitos esportistas que não conhecem, e vamos ver se conseguimos então essa meta de 15 mil subscritores. Só mais uma nota antes de começarmos pelos temas sérios, agradecer ao nosso subscritor da Escócia. Eu sabia que tínhamos aqui alguém da Escócia, realmente este canal aqui prova que há portistas pelo mundo todo, pelo país todo, é realmente um motivo de orgulho. E portanto muito obrigado. Ele deu-nos, vocês podem ver lá nos comentários o que é que ele disse sobre o jogo. Ele a dizer que os escoceses já sabiam que iam perder e no fundo também não deram muita importância, mas eu achei que tiveram até uma postura digna e que foi um jogo muito competitivo. Mas pronto, temos lá o depoimento do nosso subscritor, depois se quiseres ver. E muito obrigado a todos por comentarem, por participarem. Tivemos aquele desafio no fim do vídeo, depois já vamos falar sobre isso. Houve algumas pessoas, eu tinha dito, os melhores subscritores ficavam para o fim e que fizeram lançaram o desafio para a Liga Europa. Já vamos falar disso também. Então, começando o vídeo, começaria por essas imagens do Mofi. O Mofi já está no centro de treinos do Porto, já falou com os colegas, já se enturmou ali com toda a gente. Sabemos que o Farioli é especialista mesmo nisto, em integrar os reforços. Também porque o Porto tem contratado jogadores que são exatamente os jogadores que ele quer, com as características que ele quer. O Porto falhou a contratação de Kenneth Taylor, é verdade. Contratou o Caramó, que também acabou por não se adaptar muito bem, é verdade, mas à exceção destes jogadores, a verdade é que o Porto, quem chega, tem chegado sempre, entrado muito rápido na equipa, porque são jogadores que o Farioli gosta, que o Farioli conhece. Achei muito interessante hoje, havia um jornal, já não me lembro qual dos 3 jornais, que puxava o filme atrás e lembrava quando o Farioli chegou ao Nice, ele a falar do Mofi, a dizer que gostava muito das características dele, de recordar também que o Mofi foi o melhor ponta de lança do Farioli nessa época, marcou 11 golos, portanto é um goleador. E atenção que o Nice nem estava a lutar para ser campeão, mas então o Farioli definiu o jogador como sendo uma espécie de Lukaku. E é engraçado como as referências do Farioli são muito futebol italiano. Já sabemos que o Porto joga um futebol mais também à italiana, mas as próprias comparações que ele faz, porque ele comparou o Samu ao Totti, e portanto o Porto agora tem o Totti e o Lukaku. Eu por acaso pessoalmente, quando vejo o Samu a jogar, principalmente quando o Porto está muito recuado e o Samu aparece como um jogador assim sozinho na frente, mais isolado, lembra-me muito o Lukaku pela capacidade física dele. Vamos ver como é que é o Mofi. Dá-me a impressão que o Mofi é mais baixo, fiquei com esta impressão assim das primeiras imagens que vi do treino. E aquela coisa que eu digo e que eu pergunto mais uma vez, será que o Mofi pode roubar o lugar ao Samu? Sabemos que o Samu é titular, é a grande aposta do Porto, é o jogador mais caro da história do Porto, é um jogador muito forte, foi comparado pelo Farioli com o Totti precisamente porque está a fazer assistências, ou melhor, está a fazer passes, não tanto assistências, mas passes muito bons, a distribuir muito bem jogo, a vir atrás buscar jogo, características do Totti que nem eram do Samu. Também é um goleador muito forte na área. Tem o problema emocional dele, não é tão estável emocionalmente e isso afeta muitas vezes quando não marca golos. É um jogador, eu acho que é o titularíssimo do ataque do Porto, já desde a época passada. Agora, o Varela também o era, e a verdade é que o Varela perdeu o lugar para o Pablo Rosário. E eu volto a perguntar, será que o Mofi não pode roubar o lugar ao Lukaku? Ao Lukaku não, ao Samu. É porque a questão aqui é que o Mofi é da confiança do Farioli. E como eu tenho dito aqui, o Farioli não liga tanto muitas vezes às características individuais do jogador, mas mais ao que ele pode dar à equipa. E o Pablo Rosário é um exemplo disso, um jogador que joga em todas as posições, que lê muito bem o jogo, que conhece muito bem o treinador e que acaba por
jogar por causa disso, mas também Pablo Rosário foi tendo oportunidades por causa disso, mas depois cresceu muito e tornou-se um verdadeiro monstro. Sei que a alcunha do Tiago Silva que é monstro, mas o Pablo Rosário está um monstro ali de meio campo e roubou o lugar a um Varela que já vinha a titular do Porto há muito tempo, com estatuto, e que é um jogador com qualidade, como se viu ainda agora no jogo da Liga Europa com o Rangers, que ele faz um grande jogo. E eu não sei, volto aqui a perguntar se o Varela também não poderá ser a surpresa de saída do meio campo. Uma vez que, como eu disse aqui, o Eustáquio e o Tomás Pérez parece que não têm muitos interessados. Havia alguém que comentava que o Tomás Pérez estava lesionado. Pensei que fosse verdade, mas não está. Fui pesquisar e não está. É apenas o De Jong e o Nuno Pérez que estão lesionados, mas realmente, se não houver interessados no Eustáquio e no Tomás Pérez, quem sabe não sai o Varela tem interessados, principalmente na Turquia, por exemplo, o Galatasaray. O Varela já perdeu o lugar a titular no Porto. Não sei se ser suplente do Pablo Rosário e entrar naquela gestão, é verdade que ele vai jogar muitos jogos em que vai entrar, por exemplo, na segunda parte para segurar resultados, ou até jogos em que o Pablo Rosário pode estar suspenso, embora agora quem está à bica para ver o quinto amarelo é o Francisco Moura e o Varela, são os dois, mas de qualquer forma, curiosamente os dois que perderam a titularidade, um para o Kiwior, o outro para o Pablo Rosário, mas de qualquer forma não sei se chega para o Varela estar a trocar de posição, ser o suplente do Pablo Rosário, para ser convocado por uma seleção muito competitiva como a Argentina. Portanto, eu acho que pode haver aqui uma reviravolta e pode sair o Varela, sendo que tem que sair um médio. Dá-me a impressão que, claro, que o Farioli prefere que saia o Eustáquio ou o Tomás Pérez, acho que isso é óbvio. Principalmente, aliás, se tiver que sair um, que seja o Tomás Pérez, porque é o menos preponderante na equipa. É verdade que o Eustáquio não faz parte dos planos para jogar nesta equipa, mas é forte no balneário, então seria até, para escolher um que saísse, o que iria causar menos estragos na equipa do Porto era o Tomás Pérez, mas pode haver aqui um voto fácil sair o Varela. O mercado vai ser louco, como dizia o Farioli, palavras dele, e vai ser louco até ao fim, porque há também aqui a possibilidade de sair o Martim, como eu já disse ontem. O Liverpool, não sei se o Liverpool, ontem muita gente também perguntava e eu até concordo com essa dúvida, será que um lateral vale 80 milhões porque é a cláusula dele? Acho que o Liverpool tem dinheiro para pagar os 80 milhões, não acredito que os vá pagar, mas pode ali negociar perto, e como essas pessoas diziam e bem, Martim Fernandes, um lateral 20 milhões, é bom, acho que é um bom valor pelo Martim. Se de repente o Liverpool sobe para 30 milhões, acho que é irrecusável para o Porto, pode também ser o Martim a sair. E depois já sabemos, temos o Tyler Malacia, que está a ser muito falado também, que o Porto já sondou, do Manchester United, que é lateral esquerdo. E que pode então, o Martim tem jogado a lateral esquerdo adaptado, e seria o substituto do Martim ali do lado esquerdo. É o lateral que se fala, há esta possibilidade, há estes dois volte-faces que podem acontecer, tanto pode sair o Varela, como pode sair o Martim, assim dos titulares, acho que mais ninguém pode sair. Falou-se muito do Samu e Tottenham, já não acredito muito nisso. Falou-se do Mora, também não acredito. Acho que esses jogadores mais fortes e também mais blindados vai ser mais difícil saírem. Jogadores mais híbridos, como o Martim, que por acaso agora está a crescer até é titular, mas não foi durante a época toda, e o próprio Varela, que era titular mas agora não é, são jogadores que podem, estão sempre na calha para sair. E como eu dizia ontem, lembramos-nos bem do mercado da época passada, no último dia de transferências sai o Nico Gonzalez e o Galeno, e o Porto perde os seus dois principais jogadores. Esta época, se não perder os principais jogadores já é bom, mas pode acontecer sair um Varela ou um Martim. Estão sempre na calha aqui porque o Porto está a fazer uma grande época e são oportunidades de negócio que estes clubes podem encontrar aqui no Porto, e que já sabemos que eles têm sempre muito dinheiro. E o Tyler Malacia será esse jogador que é uma oportunidade para o Porto. Como eu dizia ontem, ele vem a preço de saldo, porque ele vai terminar contrato na próxima época e o Porto pode negociar aqui qualquer coisa para trazê-lo um pouco mais barato, abaixo do valor dele. Ele não tem muitas oportunidades no United, um pouco como o Mofi também não tinha oportunidades no Nice, mas a questão é que tem qualidade do passado. Aliás, ele quer jogar o Mundial, é mais um ponto a favor dele, embora o Porto já tenha uma defesa tão bem construída que não estou a ver onde é que ele se encaixa aqui, mas saindo o Martim, pode ser que sim, pode ser que entre aqui na rotação e pelo menos jogar mais, não sei se sempre titular, porque temos o Kiwior lateral esquerdo, e colocar o Kiwior no centro obrigava a sentar o Bednarek ou o Tiago Silva. São muitas opções de qualidade, tudo isto parece absurdo, mas realmente alguém teria que sair para ele ir entrando, mas entraria também naquela gestão que o Martim também está a fazer parte, que já seria melhor para ele do que ser 100% suplente no United. Mas isto são só suposições, porque até segunda-feira o mercado está aberto. O Fofana está garantido no Porto, está mesmo só à espera que saia então o médio, que está difícil. E entre Tomás Pérez e Eustáquio ou Varela, o mais provável de sair seriam os dois, Tomás Pérez e Eustáquio. Parece que não há muito interessados, são os três. Um dos três vai sair e então chegará o Fofana, pelo menos até segunda-feira. Se chegar segunda-feira já não acredito que jogue. No jogo com o Casa Pia dava muito jeito ao Farioli que o Fofana chegasse já este fim de semana, entre hoje ou amanhã,
uma vez que ele é tão bom a adaptar os jogadores para entrarem logo, seria ótimo para descansar o Frollo para o jogo com o Sporting, que vai ser um jogo decisivo que o Porto vai ter, pode decidir mesmo o campeonato. E a provar isso, temos os bilhetes que já estão esgotados. É impressionante como o Porto, esta época, lança os bilhetes para os jogos, não só para os jogos importantes, mas principalmente estes jogos importantes, esgotam em poucas horas, o que mostra o entusiasmo à volta da equipa. E é engraçado que eu já venho dizendo isto do entusiasmo à volta da equipa desde o início da época. E é muito interessante, por exemplo, olharmos hoje para a entrevista do William Gomes e ele fala exatamente disso. Ele fala desse entusiasmo à volta da equipa. É muito engraçado que ele fala do jogo com o Sporting, em que ele marcou aquele grande golo, que também que foi a estreia dele ali a jogar do lado direito titular, que faz aquele golo em que ele puxa a bola para o meio, depois marcou mais alguns assim. Entretanto foi perdendo um bocado de fogo, como toda a equipa, que nessa altura também era mais ofensiva, mas foi um golaço. E ele a dizer que nesse jogo, quando o Porto ganha ao Sporting, sentiu que o Porto ia ser campeão. Reparem como foi mesmo no início da época, e o jogador sentiu isto. Eu acho que nós sentimos todos, e é por isso também que os bilhetes esgotam tão rápido, porque o Porto estava com muita vontade de ganhar. O William Gomes deu uma entrevista muito interessante, como eu dizia, no canal do YouTube do Porto, está lá a entrevista na íntegra, penso que nas outras redes sociais está a pequenos trechos, mas convido-te a ver, está muito boa a entrevista, ele passa toda a carreira dele em filme, e é muito interessante a parte do Porto, que é a parte que nos interessa. É verdade que ele começa ali no São Paulo, tem uma história de vida sempre interessante, a dizer que foi sozinho para São Paulo. Isso acontece com muitos jogadores que têm essas histórias realmente interessantes. Ao ver a entrevista, lembrei-me que o William Gomes tem só 19 anos. Às vezes eu esqueço-me da idade dos jogadores do Porto. Realmente o Porto tem um plantel muito jovem e é sempre importante chegar nestes jogadores mais velhos, como o Mofi, que tem 26, mas já é mais velho, o Tiago Silva também. E achei muito interessante esta entrevista do William Gomes, ele a dizer que o Farioli, quando chega, o primeiro discurso dele é dizer: eu estou no mesmo ponto que vocês. Colocou-se ali no lugar dos jogadores depois de uma época muito difícil com o Anselmi, em que Porto não ganhou nada. E é engraçado como há essa empatia entre os jogadores e o treinador, que começou logo ali na primeira entrevista, na primeira declaração aos jogadores, não na primeira entrevista. E o William Gomes a dizer que o Farioli se colocou ali em pé de igualdade, dizendo que a época dele correu igual a do Porto no Ajax, porque também não foi campeão. E realmente o Porto tem aqui todo um cenário à volta da situação da equipa que realmente coloca todos no mesmo barco. E achei muito interessante o Tiago Silva, por exemplo, como eu comentava naquela entrevista que ele deu antes de chegar ao Porto. Ele também mostrava empatia pelo treinador, dizendo que tinham que dedicar o título ao treinador porque ele sofreu muito na época passada. É engraçado porque não é só o treinador, somos todos que passamos por uma época muito difícil. O William Gomes recorda ali momentos em que, por exemplo, o Anselmi dizia que ele ia jogar a extremo esquerdo, ele nunca tinha jogado a extremo esquerdo. Depois, quando lhe perguntam sobre os adeptos de São Paulo, que parece que continuam chateados porque ele veio muito barato, segundo eles, 9 milhões foi muito pouco para o talento dele, também acho que sim. E acho que a resposta do William Gomes mostra a positividade dele. Eu tenho dito aqui muitas vezes que ele é o jogador mais positivo em campo. Parece-me que, não o conheço pessoalmente, mas parece-me que ele também é muito positivo no plano pessoal. Porque ele a dizer que o São Paulo ainda tem 20% do passe e que ele vai fazer por valorizar muito esse passe para depois ajudar o São Paulo, que também precisa. Portanto, ele aqui a puxar a fasquia para cima, a dizer que vai sair por muitos milhões do Porto. Realmente o William Gomes está a ser uma revelação. Ele realmente por 9 milhões está a ser um grande jogador, já foi comparado ao Hulk. É verdade que neste jogo aqui com o Rangers ele levou até um puxão de orelhas do Farioli, não foi dos seus melhores jogos, mas eu até nem sei se esta entrevista, o timing da entrevista, se não terá a ver com isso, se não foi também para motivar o jogador. O que é certo é que o William Gomes é um desequilibrador que é essencial para o Porto, não pode desmotivar-se agora, porque agora chegou o Piatuzevski e o Porto finalmente tem 3 desequilibradores, um para o lado direito, um para o lado esquerdo e um para o meio, Mora, Piatuzevski e o William Gomes, e não pode desperdiçar nenhum, porque vai ser muito importante com este calendário apertado, que é o que mais falta ao Porto, são os desequilibradores, porque jogar de forma sólida o Porto consegue, com adaptações como for. O problema é depois quando é preciso desbloquear jogos, como já aconteceu em muitos jogos esta época, por exemplo contra o Braga, os jogos grandes, vários jogos, por exemplo o jogo com o Estrela Vermelha, que eu ontem perguntava que jogo é que o Mora tinha marcado, que eu não me lembrava, e agradecer também ao subscritor que me respondeu, que vocês ajudam sempre quando eu me esqueço de alguma coisa, que foi a Estrela Vermelha que ele marcou. São jogos em que é preciso desbloquear e entram os desequilibradores, e portanto o William Gomes é muito importante nesse sentido. Ele que, comparando-se ali com os extremos, colocou-se abaixo do PP, é interessante, eles são muito amigos, eu acho que tem a ver também com serem brasileiros os dois, ele a dizer que brinca muito com o PP, nota-se que há ali uma sintonia entre os dois. É normal que os jogadores de cada país dão-se melhor, é como os polacos, o Piatuzewski, o Bednarek e o Kiwior também estão sempre juntos, acontece também provavelmente com o Samu e o Borja Sainz, é normal. Eu lembrei-me daquela frase, e eu se não me engano acho que é o Pedroto, e aqueles seguidores mais antigos
Eu não sou desse tempo, mas naturalmente que já vi a história toda do Porto, também já visitei o museu muitas vezes, como fez o Pietuzewski ontem, e o William Gomes disse também, e concordo com ele, que foi muito importante toda a equipa já ter ido ao museu para perceber a dimensão daquilo que estavam a defender este ano. E como eu dizia, eu já fui também ao museu várias vezes, e havia um treinador que eu acho que era o Pedroto, que dizia que juntar mais que 5 brasileiros numa equipa era uma escola de samba. Eu acho que era ele que dizia isso. Mas pronto, o Porto agora tem 3. O Porto começou a época com 2, agora tem o Tiago Silva. E o William Gomes conta também uma história curiosa com o Tiago Silva, que mostra essa ligação entre os brasileiros e que mostra também essa aura do Tiago Silva. O William Gomes conta que houve ali um jogo em que estava a festejar um golo, ou melhor, no jogo em que ele faz que ele marca o terceiro golo, agora contra o Gil Vicente, o Tiago Silva vai à beira dele durante o festejo e diz: agora é a tua oportunidade, tens 20 minutos para fazer o teu golo. E ele também marca o golo, faz o 3-0, e portanto, reparem, o Tiago Silva adivinhou, motivou o jogador, e vê-se aqui a voz de comando que é o Tiago Silva, e é por isso que eu muitas vezes também não compreendo, ou melhor, compreendo, porque as opiniões são muitas, são diversas, e de facto o Porto tem muitas opções, mas custa-me um bocado entender como é que há pessoas que acham que o Tiago Silva não faz falta a esta equipa. O próprio William Gomes a dizer que a equipa é muito jovem, e estes jogadores mais velhos são importantíssimos. Reparem como o Tiago Silva deu ali uma motivação extra ao William Gomes para ele marcar golo. Portanto, acho que ele é muito importante, e depois a forma como ele se mantém tão em boa forma física, parece que não tem a idade que tem o Tiago Silva. Portanto, acho que é um centralão, como eu dizia, e acho que não me vou enganar muito. Eu acho que nós assistimos à despedida da dupla Bednarek-Kiwior no último jogo da Liga Europa com o Rangers, porque agora o Tiago Silva vai jogar sempre. E acho até, não acredito sinceramente que haja cansaço ou qualquer coisa assim, porque como eu digo, ele é aquela elite dos jogadores, que são poucos que se inserem nestas características no mundo atualmente, que é como um Cristiano Ronaldo, é um jogador que se cuida muito e tem ali um físico muito bem preparado, e como eu dizia aqui uns vídeos atrás, eu acho que o Bednarek vai-lhe seguir os passos. Acho que o Bednarek tem perfil também para ser esse tipo de jogador, e portanto até nisso é muito importante. O Tiago Silva está ali a inspirar o Bednarek, e acho que a defesa do Porto, que está absurda, está com uma qualidade incrível, ganha muito entre ali o Tiago Silva. De resto, a entrevista do William Gomes foi muito boa, mostrou ambição, voltou a falar do Jorge Costa. Depois eu convido talvez a entrevista, há sempre para aqui pontos que posso não salientar e que podes até achar importantes, e podes também deixar nos comentários. Mas ele a falar de Jorge Costa, acho que isso é um ponto em comum, todas as entrevistas, nunca escapa. Também é verdade que esta entrevista é aos meios do clube, mas é interessante como normalmente uma entrevista aos meios do clube poderia ser mais politicamente correta, mas eu acho que as entrevistas deste ano têm sido todas muito interessantes, muito transparentes dos jogadores, e acho que é muito a imagem do treinador, mostra também que a equipa está toda moldada um pouco à imagem do treinador, e os jogadores falam realmente o que têm a dizer, vê-se que falam sinceramente, e há muito pouco bluff, como eu tinha falado ontem. O bluff, que o único que eu tenho visto no Porto nos últimos tempos foi em relação ao mercado de transferências, e correu muito bem, porque conseguimos mais 2 reforços, depois do Pietuzewski e do Tiago Silva, agora chegou o Mofi, e vem aí o Fofana, e vamos ver se não vem o Melácia ou algum outro defesa. Portanto, foi o único bluff. De resto, acho que são todos muito transparentes e mostram muita ambição. E realmente o William Gomes a revelar, isto já sabíamos, mas mais uma confirmação de que há um lema na equipa e que nunca é esquecido, de que este campeonato é para jogar os jogos todos, para dedicar ao Jorge Costa. Achei também arrepiante, acho sempre arrepiante e emocionante quando se fala de Jorge Costa, e aquilo que ele dizia de que o Jorge Costa falava muito com ele, e que mostra também estas lideranças, assim como o Tiago Silva adivinhou que ele ia marcar golo. O Jorge Costa também parece que na época passada falava muito com ele e dizia que ele tinha muito talento e que fazia parte de não jogar tanto, e que ajudou o jogador a manter-se motivado e a trabalhar mais. Isto é a importância, isso é a mística, isto é a importância que esses jogadores têm, e como dirigentes depois também, que têm para passar aos jogadores. E acho sempre emocionante quando falam do Jorge Costa, e realmente este campeonato, acho que é uma grande força desta equipa, é o Jorge Costa. E até o facto de ter uma defesa tão forte até deve orgulhá-lo bastante ao Jorge Costa, e acho que esse é também aquele extra que faz a diferença naqueles jogos. O Porto já teve vários jogos esta época em que é daqueles jogos que se diz que se ganha os campeonatos, em que o Porto tem ali algumas dificuldades e consegue ganhar por ou ali mais difícil, e acho que ajuda muito esse tal lema que eles têm. Depois também tem outros fatores de motivação, já temos falado aqui muito, por exemplo do Luke de Jong estar lesionado, também é para dedicar a ele, o próprio Nuno Pérez também é para dedicar a ele, o Vasco Sousa também passar por dificuldades. Acho que tudo isso motiva a equipa, e depois também naturalmente o facto do Porto já não ganhar o campeonato há muito tempo, isso também agrega à equipa. É aquilo que eu tenho dito, o Porto está com um plantel muito equilibrado, muito forte, cada vez mais à imagem do Farioli,
praticamente já não tem jogadores da época passada. Se formos a ver, foi limpando muito a equipa, à exceção, claro, do Diogo Costa e do Rodrigo Mora, que eu acho que não se inserem e o próprio Samu também, embora eu não sei se o Samu vai perder lugar para o Moffi ou não, mas em relação ao Mora e ao Diogo Costa, o Mora até nem está a ser titular, tem intercalado com o Gabri Veiga, mas acho que vou colocar aqui o Samu também, são 3 jogadores com características fora do comum, que seria difícil o Porto ter estes jogadores se eles não fossem formados no Porto, no caso do Mora e do Diogo Costa, e se eles não fossem jogadores inacabados, como é o caso do Samu, porque realmente são jogadores excepcionais, com um nível muito acima da média, vêm da época passada, e claro que o Farioli os quer, como qualquer treinador quer, porque são demasiado bons. Mas em relação a todos os outros, desde Eustáquio, Zaidu, o próprio Martim Fernandes, que agora até está a melhorar, mas todos os jogadores que vêm da época passada, à exceção, claro, dos reforços, como o William Gomes, vão saindo e vai ficando uma equipa muito à imagem de Farioli, com os jogadores que ele quer, que ele gosta, mas com muita competitividade. Aliás, o Varela seria outro jogador que também está a começar a cair em relação à época passada. E eu acho que o Farioli só está aqui a correr um perigo, que é conseguir manter os jogadores todos motivados, estando aqui com praticamente 2 opções válidas para cada posição do campo, e isso é muito difícil, manter os jogadores motivados. E fazendo então o tal link com o facto de ser mais uma motivação, mais um fator motivacional desta época, o facto do Porto não ter ganho nada a época passada e já não ganha o campeonato há 3 épocas, isso ajuda a manter os jogadores firmes, mais motivados e mais unidos. Eu acho que na próxima época, se o Porto ganhar, claro, como diz o Vilas Boas, já lá vamos também às palavras dele, o Porto ainda não ganhou nada, mas se o Porto ganhar na época seguinte já vai ser mais difícil, porque é preciso, também há essa união e é preciso manter os jogadores unidos. E eu uso sempre como exemplo as declarações do Mora, porque o Mora disse que queria festejar nos aliados, era um sonho dele e da família dele, e claro que isso ajuda a que ele, mesmo que não jogue, continue motivado a estar na equipa. Acho que isso, numa época em a seguir a vitória, já seria mais difícil. Se o Mora, por exemplo, já tivesse festejado nos aliados, seria mais difícil garantir o Mora motivado para treinar o jogo mais defensivo, para não jogar na sua posição de origem e principalmente para ficar no banco. Embora o Mora realmente está a mostrar, como eu dizia ontem, ele mostra qualidade para jogar a médio, é um ótimo médio, só que é um fora de série, a segundo avançado. Portanto, o Farioli acabou por optar por um ótimo médio em vez do fora de série. Isso poderia ter feito a diferença em outras épocas, mas nesta época a equipa continuou toda unida. Ainda assim, muito mérito de Farioli a conseguir manter os jogadores todos motivados e unidos. Vamos ver daqui para a frente. Como eu digo, por exemplo, o Francisco Moura, não sei onde é que ele se encaixa agora. Há gente que até tem comentado que o Francisco Moura poderia jogar a extremo, seria uma opção, mas olhando a forma como joga o Farioli e o facto de ter contratado o Pietuzewski, acho que já não é. E o William Gomes falou do Pietuzewski, é engraçado, o William Gomes puxou ali dos galões um bocado pelo estatuto, colocando-se ao lado do Borja Sainz, dizendo que o PP era o jogador mais refinado tecnicamente e que depois ele e o Borja Sainz eram os mais lutadores, e só depois entrava o Pietuzewski, que essa competitividade do Pietuzewski querer jogar, porque ele disse que queria jogar quando foi visitar o museu, era boa, mas a colocar-se aqui um bocado à frente dele. Mas isso aí para o Farioli não conta nada. Sabemos que o Farioli não tem muita dificuldade em lançar os jogadores que ele achar melhor. E pronto, foi uma ótima entrevista do William Gomes, podes ver, está lá nos canais do Porto, acho que vale a pena. E depois em relação também ao Vilas Boas, hoje temos declarações dele, também já é uma tradição do Porto, na revista Dragões. Eu não sei, sinceramente, eu não subscrevo a revista, eu não sei, eu tenho uma sensação, o meu avô subscrevia a revista Dragões, eu não sei se não é um meio do clube que já é um pouco... enfim, se calhar dos sócios mais antigos, não sei se a nova geração comprará a revista, não é muito tradição da nova geração ler revistas, mas o Vilas Boas mantém esta tradição que já vinha do tempo de Pinto da Costa de fazer declarações até fortes, bastante importantes no editorial, depois é refletida nos meios de comunicação todos, e até te pergunto se tens a revista Dragões ou não, se subscreves ou não. Antigamente eu via a revista à venda em vários quiosques e centros comerciais, por acaso não tenho visto, não sei se ainda vende ou não, mas mantém-se essa tradição. E como diz o Vilas Boas, o Porto é um clube com memória, e realmente o Porto mantém as tradições. Aliás, este ano até retomou uma tradição muito engraçada, que foi aquela do Luke de Jong ser apresentado como jogador surpresa, que também era uma tradição que já tinha caído há algum tempo. E pronto, é um clube com memória, mas o Vilas Boas a falar mais uma vez de que, e eu acho que isto aqui também, falando até, puxando aqui um pouco atrás, eu falava sobre os motivos que motivavam mais esta equipa, os fatores que motivam esta equipa, esta época. O William Gomes nomeou vários e depois o Vilas Boas trouxe o outro, que faltava o William Gomes nomear, que é contra tudo e contra todos. E ele a dizer que há muita gente que quer ver o Porto no chão
E claramente ele diz isso porque isso motiva, e eu acho engraçado como os rivais nunca entendem isto. Isto é um dos grandes fatores que mantém o Porto unido e que faz com que o Porto dê sempre um pouco mais, é precisamente estarem todos contra o Porto. Isso aí é claro. Eu tenho falado aqui ainda ontem, não sei se viste o vídeo de ontem, se quiseres podes ir lá ver, e também há 2 dias também, eu tenho vários pormenores que eu tenho salientado aqui para atacar o Porto, desde por exemplo aquele penalti do Samu, que é claríssimo o penalti, depois é muito escrutinado se foi ou não. O Vilas-Boas até fala de penaltis contra o Porto que são analisados à lupa, e a verdade é essa, a verdade é que há realmente uma vontade muito grande de mandar o Porto abaixo, que a época passada não se notava tanto porque o Porto não estava tão bem, mas realmente é uma força do Porto, e por isso que o Vilas-Boas também fala disso. E eu tenho dito aqui, por exemplo, os jornalistas, as perguntas que fizeram ao Farioli, e mesmo o Farioli estando tão blindado para isso e tão avisado, de sobreaviso, que até o presidente volta a falar sobre isso, eu acho que o Farioli meio que escorregou nessa. Os jornalistas a fazer muitas perguntas sobre o campeonato português não ser competitivo. Olha, não faz sentido os jornalistas portugueses de Portugal estarem a dizer a um treinador que até gosta de estar no campeonato português que o campeonato português não é competitivo. Claramente era uma tentativa de que o Porto relaxasse e que perdesse pontos antes do jogo com o Sporting. E o Farioli justificou-se muito quando ganha nas competições europeias, dizendo, olhem, afinal todas as equipas portuguesas ganharam, o que mostra que o campeonato português afinal é competitivo. Os jornalistas até tentaram inverter a questão, perguntando, mas porquê? Então afinal o senhor achava que não era competitivo? Mas não, foi só porque o Farioli escorregou ali, e porque são essas tentativas que às vezes são até tão pequenas que quase não se nota, mas que são sempre a tentar derrubar. E realmente o Vilas-Boas a lembrar isso muito bem, e é sempre um discurso que une, e também que é um discurso para os adeptos. E ele a lembrar os reforços, realmente o Porto, ele lembrou só os 3, ele volta aqui, ele não fala de Fofana, porque realmente ainda não saiu o médio para que ele entre, mas ele a falar dos 3 reforços, é que são reforços, 3 reforços que o treinador queria, que são exatamente fruto da ligação entre ele e o treinador e a equipa técnica. Ele também a dizer que a equipa técnica não é só o treinador, e neste caso não é mesmo, porque a equipa técnica é muito extensa, muito vasta, e ele a dizer que o Porto trabalha, enfim, a puxar dos valores, que o Porto tem sempre muito rigor, muita tradição, muita ambição, e realmente está a ser uma época a Porto. O Farioli está a arrebentar com os recordes todos, às vezes é um bocado criticado por ser mais defensivo, mas se formos a ver, ele está a bater, acho que não se pode criticar um treinador que está a bater todos os recordes. Enquanto assim for, acho que o Porto está a fazer uma grande época, e como dizia o Vilas-Boas, o Porto ainda não ganhou nada, e como dizia eu ontem, cheira-me que o Porto vai ganhar. Acho que o Vilas-Boas também acredita que o Porto vai ganhar muita coisa este ano, tudo se encaminha para isso, mas claro, faz o papel dele, assim como o Farioli, porque eles têm que manter os pés no chão da equipa, porque não pode haver deslumbramentos, até porque vemos que essa é uma das estratégias que a imprensa tentou e que o treinador do Sporting também tentou, que mostra que pode haver esse perigo, e também é sempre reconfortante saber que eles continuam a manter esse discurso bem vivo. Foi uma boas declarações de Vilas-Boas, recomendo também a veres, mesmo que não tenhas a revista Dragões, é relativamente fácil aceder às palavras dele. Depois ele faz ainda ali um resumo sobre o momento atual do Porto, sobre a classificação, tanto a qualificação na Liga Europa, a classificação no campeonato, a qualificação na Taça de Portugal. Volta a falar do vislumbre do jogo com o Sporting. Ele desta vez disse Sporting ao Aves. Ele tinha escorregado ali numa entrevista que ele deu, umas declarações que ele tinha dado, não sei se te lembras, em que ele dizia que o Porto joga com o Sporting, quase a ignorar o Aves e também o jogo do Porto, mas agora falou bem, é exatamente isso. Fez ali um resumo interessante, falou também da renovação de Farioli, muito elogiado pelo presidente. É engraçado que essa jogada dele foi também uma grande jogada, e há que elogiar. O Vilas-Boas está a acertar muito nas suas tomadas de decisão, e muitas vezes são tomadas de decisão bastante controversas, que deixam os adeptos tensos. Eu lembro-me na altura da renovação de Farioli, foi um dia antes do jogo com o Benfica, havia muita gente até aqui no canal a dizer que, claro que não era toda a gente, mas muita gente a dizer que renovar com o treinador antes de um jogo importante era arriscado e que ia correr mal. Havia até gente que já preconizava que ia correr mal, e correu muito bem, e portanto ele também a deixar no editorial mais ou menos isto que ele falou. Mas depois, se quiseres ver mais a pormenor, até se quiseres destacar outro ponto das palavras dele, podes também deixar nos comentários. E de resto é isso, eu volto amanhã com mais um vídeo, já com as declarações do Farioli na antevisão desse jogo do Porto com o Casa Pia. Vai ser um jogo importante, porque é um jogo que fica ali mesmo antes do jogo com o Sporting, e pode causar o tal deslumbramento. Espero que não, até porque o Farioli está de sobreaviso em relação a isso, mas é sempre um jogo complicado. O jogo fora, por exemplo, eu hoje vi a estatística do Mora, os golos que ele marcou esta época foram todos em casa, no Dragão, e eu acho que tem a ver com isso. O Porto em casa sente-se mais à vontade também para lançar o Mora, os tais desequilibradores, para dar mais volume ofensivo, mais liberdade, e depois fora é um Porto sempre, muitas vezes com mais dificuldades, ou tenta gerir o jogo mais cedo, embora até costuma lançar os dois desequilibradores nos jogos fora.
Mas amanhã vamos também tentar adivinhar o 11, também tentar ler ali as palavras de Farioli, que ele costuma ser bastante transparente. Vamos ver se ele já se sente à vontade para falar de mercado. Quase que aposto que não, acho que ele só vai falar de mercado depois de segunda-feira, quando tudo estiver resolvido, e ele vai falar muito, porque ele anda aqui a segurar-se há muito tempo para falar sobre isso, fazendo ali o tal bluff. Mas realmente acho que o Porto é difícil adivinhar o 11. Não vou falar nada sobre o 11 até ouvir as palavras dele, vou tentar adivinhar, mas é sempre difícil, porque ele tem feito muita gestão. Embora eu acho que vai, pelo menos uma certeza temos, acho que volta àquela defesa, lá está, o lateral direito, não faço ideia quem vai ser, embora depois do que aconteceu com o Alberto Costa, com a certeza vai ser o Martim, mas depois aquela defesa com o Tiago Silva, o Kiwi e o Bednarek, acho que vai voltar. De resto vamos tentar ver amanhã na conferência. E não te esqueças então de deixar o like para dar uma força aqui ao canal. Também já sabes que o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente. Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste, para atingir essa meta de 15 mil subscritores. E não te esqueças também de dar hype para atingirmos também a meta de sermos o primeiro canal do Porto a ficar em primeiro na tabela do hype. E agora uma mensagem para aqueles subscritores que ficam até ao fim do vídeo, que são os melhores, como eu disse ontem, e que viram eu a pedir aquele desafio. Houveram 4 subscritores que comentaram com o desafio para, se o Porto ganhar a Liga Europa, o que é que eu vou fazer? Eu tinha dito que também havia a possibilidade de ser, se o Porto perder a Liga Europa, ser uma coisa mais desagradável, tipo uma eliminação, eu ter que fazer algum desafio, mas parece que vocês alinharam mais no desafio de se o Porto ganhar a Liga Europa. Houveram 4 sugestões. Uma foi pintar o cabelo de azul, a outra foi dar uma volta olímpica ao estádio em cuecas. Houve uma outra que era ir ao estádio, eu presumo que era ir ao estádio à Turquia ver a final, presumo que seja isso. E depois uma outra que era vermos o jogo em conjunto, também seria uma ideia interessante. Destas 4, eu gostei das 4, sinceramente. Vou ter que escolher uma, mas também deixo aqui em aberto, porque também ainda falta para a Liga Europa voltar em março. Deixo aqui mais um vídeo em que vocês podem deixar mais sugestões na caixa de comentários. Depois eu vou escolher uma para apostar aqui, porque eu acho que o Porto vai ganhar a Liga Europa. Eu hoje vi uma estatística, foi um portal qualquer que fez ali uma simulação e dizia, também vale o que vale, estas simulações nunca valem nada, a verdade é essa, mas dizia que o Porto era a segunda equipa com mais probabilidades de ganhar a Liga Europa. Eu baseio mais no estilo de jogo do Porto, que me parece uma equipa talhada para eliminatórias, e que parece que há essa ambição de ganhar a Liga Europa. Tem ali jogadores experientes como o Tiago Silva, que nunca ganhou a Liga Europa, e acredito que pode ganhar. Cheira-me a Liga Europa. Mas pronto, eu vou fazer essa aposta, e podes deixar então nos comentários hoje mais algumas sugestões de desafios, eu depois vou escolher um. E de resto é isso, um abraço e até amanhã.